Bom, entender o ser humano hoje, para muitos, é um desafio. A vida não deixa de ser um processo contínuo de mudança, de estabilizações. Aliás, quando entendemos isso como indivíduo, a gente consegue então reprogramar a nossa mente e escolher novos caminhos. E sim, quando eu falo escolher, sempre temos uma escolha. A gente pode sim vislumbrar, criar novos caminhos que nos aproxime da realidade que a gente quer. Quando a gente está passando por um processo emocional, uma das coisas fica bem claro, né? O que a gente já consegue enxergar e já é um ponto positivo, aquilo que a gente não quer. Então, partindo desse pressuposto, né, nessa área que a gente trabalha de desenvolvimento humano, de mente, de cérebro, de comportamento, de hábitos, e sempre estamos de olho na performance, mas existe um caminho, né, que envolve inteligência emocional para a gente alcançar essa performance, tanto na vida como nos negócios. Existem muitos pesquisadores, neurocientistas, psicólogos, psiquiatras que investem, né, o seu tempo estudando como as pessoas mudam ao longo da vida, como é esse comportamento. E o comportamento ele pode sim ser alterado no ambiente. Então, quando eu penso um indivíduo, eu penso ele em corpo, em mente, de relações sociais, de inteligência emocional. Não é algo linear. Então, a gente pode imaginar avançando desafios e entendendo, conhecendo, interpretando a fase de transformação. Existem influências no desenvolvimento. Essas influências elas são internas, são de hereditário, né, que recebemos da nossa genética, e também tem o processo de maturação, porque como o corpo e o cérebro desenvolvem naturalmente. Existe também as influências externas, né? A família, a escola, a cultura, a religião, a sociedade. Precisamos entender o indivíduo, a pessoa, como um todo, né? Então, existem aí os contextos históricos, né? Hoje, por exemplo, vivemos em tempos diferentes. Nós não podemos deixar de lado que herdamos aí uma pandemia e também não podemos correr da era digital, né? Querendo ou não, esses episódios esses eventos, né, acabam por sim deixar marcas e deixar um modelo de comportamento diferenciado, é, num contexto mais generalizado. Então, existe uma cronologia, né? Cada fase da vida tem sim o seu período crítico, o seu período mais sensível, né? Por exemplo, pessoas que vão ter mais dificuldade de aprender. Eu quero trazer aqui um exemplo da infância. A infância é sensível para a linguagem e sem contar que na primeira infância, né, os neurotransmissores, as sinapses, elas estão totalmente mais alertas. É um período onde a criança ela aprende mais. Na mentoria terapêutica, a gente consegue entender que nem tudo vem só de dentro, que nem tudo vem só de dentro ou só de fora. É a junção dos dois. E isso ajuda as pessoas a ter mais autoconhecimento, autocompaixão de si mesmas. E eu vou te falar bem a verdade. Nas mentorias terapêuticas que eu venho trabalhado, o maior desafio não é nem olhar o indivíduo como um todo, mas eles se reconhecerem, se amarem, trazer mesmo a nível do eu sou, da identidade, para fortalecer o que, por exemplo, já é uma habilidade inata, desenvolver outras e poder trabalhar pontos que a gente pode considerar como pontos de melhoria, que é um autocuidado
consigo mesmo. Por isso, na mentoria a gente investiga, né, todo o ciclo da vida, desde a infância, a adolescência, adulto, meia-idade, o idoso. Então, é importante ressaltar que cada fase tem sim os seus desafios. Aqui na mentoria, quando a gente identifica em que fase a pessoa parou emocionalmente, muitas vezes em trauma infantil, e ele pode sim se manifestar, esse trauma, na vida adulta. Quando a gente já faz aqui uma anamnese, né? Quando a gente está fazendo uma mentoria com a família, familiar ou só com um adolescente, querendo ou não, quando é criança e adolescente, tem que ter o contexto familiar, né? Tem que ter o papai, a mamãe ou as pessoas que são responsáveis pela criança, para a gente juntos trabalhar aí a mudança aliás, inserir, né, uma estabilização. É importante também entender que o desenvolvimento, ele é um processo de transformação. Ele pode ser contínuo, tendo aí pequenos passos, ou pode ser descontínuo, tendo grandes rupturas. Na mentoria terapêutica, trabalhamos os transtornos de crise em crescimento, ajudando as pessoas a estabilizar depois do enfrentamento, né, dessas mudanças. As áreas principais afetadas é o físico, o corpo, o cérebro, a saúde, né? Então, na mentoria terapêutica, a gente conecta o corpo e mente e alinhados ao quê? O que é importante? Que é o sono, a alimentação, a energia. O processo cognitivo que vem como a inteligência, a memória, a atenção, linguagem, pensamento. Na mentoria terapêutica, ajuda a organizar esses pensamentos e vai fortalecer a atenção da memória e a emoção. Quando a gente olha o lado psicossocial, que é os relacionamentos, a identidade, as emoções, o papel na sociedade, com o auxílio da mentoria terapêutica, a gente consegue promover esse autoconhecimento. Até muitos falam de uma cura emocional que melhora os vínculos ali entre seus pares, ou até mesmo no ambiente de trabalho ou na vida pessoal. O papel da mentoria terapêutica é olhar o indivíduo de forma integral, né? Físico mais cognitivo e a psicossocial. Então, existe um processo maravilhoso que é o trabalho com as crenças e valores. É importante a gente identificar e criar, né? Trabalhos de mudar padrões não normativos, que hoje identificar esses padrões, na verdade, que estão bloqueando o crescimento do indivíduo. E de uma certa forma, que eu trabalho bastante a PNL, que é a programação neurolinguística, que é reprogramar a vida, transformando a dor em força, insegurança em segurança. Bom, como toda boa terapia, mentoria terapêutica tem que ter uma tarefinha, eu vou deixar aqui um exercício para você que está me acompanhando aqui nos meus status, já começar a trabalhar isso que eu estou dizendo de forma prática, tá? Então, perceba na sua linha do tempo pessoal. Desenhe fases na vida que marcaram os seus momentos de mudança, seja ele positivo ou negativo. Eu quero que você comece a identificar nessa linha do tempo os padrões, o que, o que se repete em relacionamentos, o que se repete nas emoções, o que se repete nos pensamentos. A reprogramação, ela vem de você escolher uma fase ou uma experiência para a gente poder trabalhar. Vamos dar o nome aqui? Ressignificar, com uma nova crença positiva. Então, nesse contexto, você vai substituir aquele pensamento que não era tão bom por esse pensamento. Você volta nessa historinha que você narrou, só que substituindo pela, pela crença positiva. Se você pudesse voltar atrás nesse evento, só que acontecendo de forma bacana, do jeito que você queria, como que seria? Bom, para a gente poder finalizar, né, esse momento de hoje, eu quero trazer aqui um resumo, tá? Porque a gente falou aqui sobre o desenvolvimento humano
E lembrando que o seu desenvolvimento e o meu desenvolvimento é um processo dinâmico. Eu quero dizer que a mentoria terapêutica não apaga o passado, mas ajuda a reorganizar a sua história para que você possa criar, viver o aqui e o agora, para que você possa se aproximar do futuro que você imaginou, né? Que você gerou expectativas. E quando você entende o processo, deixa de sentir-se uma vítima, né, das suas experiências, do destino, e passa a ser o autor da sua história, né, da sua própria vida. Essa é uma estrutura básica, né? É claro que cada caso é um caso, mas tudo que eu disse até aqui, se você ouviu até o final atentamente, você vai poder identificar muitos padrões que a partir de agora, assim, ó, de forma imediata, você já pode começar a substituir por padrões positivos e dando um passinho, por menorzinho que seja, em direção às experiências, né, que você quer experienciar na sua vida. É por isso que a mentoria terapêutica ela ajuda o indivíduo a alcançar esse resultado. Bom, se você não entendeu a dinâmica da tarefinha, pode me mandar um oi aqui, Lucélia, eu não entendi, me explica melhor. Eu vou estar comentando com você. Vou estar fazendo junto com você se for preciso. Mas é importante que você faça. Experimente. Pega uma área da sua vida, pode ser do seu trabalho, pode ser da sua vida pessoal, e faça essa experiência. Estou certa que não precisa fazer de muitas situações. Escolha apenas uma e faça ela de início, meio e fim. Você vai aprender, você vai repetir, aí depois você muda, você escolhe uma outra área da sua vida, e nisso você vai fazendo um autoconhecimento e uma autorreprogramação mental. E logo, de uma forma bem rápida, estou certa que sim, você vai alcançar o resultado que você quer. E muitas vezes no meio do caminho, você vai podendo até perceber que talvez aquele resultado que você queria lá atrás não era bem assim. Então você já consegue ter uma percepção, né, maior daquilo que você não quer e se abre ao novo e pode ter mais clareza de perceber que o novo, sim, ele pode ser divertido, ele pode ser prazeroso e o caminho, querendo ou não, se faz caminhando.